1 Crônicas, capítulo 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadoque, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os descendentes de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadoque e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquiel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições que Arão, antepassado deles, lhes deixou, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Arão: Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar: Selomote. Dos filhos de Selomote: Jaate. Dos descendentes de Hebron: Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel: Mica. Dos filhos de Mica: Samir. Dos descendentes de Isias, irmão de Mica: Zacarias. Dos filhos de Merari: Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias: Beno. Dos descendentes de Merari por Jaazias: Beno, Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. De Quis, Jerameel. E foram estes os filhos de Muzi: Mali, Éder e Jeremote.
Esses foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi e de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos irmãos mais novos.